2, toda a igreja pode ler junto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós possamos vir à casa do Senhor alegre, feliz, não por uma obrigação, não porque tem que ir, mas eles estão indo como Davi. Eles tinha tanto amor, tanto prazer de estar na casa do Senhor, contemplando a beleza, a santidade do Senhor. Que nós possamos também falar que ali na casa do Senhor, leve teus filhos, traga teus filhos para a igreja também, diga, vamos adorar o nosso Deus, vamos exaltar o Senhor, vamos ir alegre, cantando, feliz, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, é Ele que tem lutado por nós. Então vamos na casa do Senhor com o coração alegre, com o coração feliz, porque nós vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o Todo-Poderoso. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Para quem chegou agora, né? Quem chegou no Rio, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Domingo que vem, provavelmente, nós vamos ter uma surpresinha aqui. Quem sabe, né? A última palavra do Senhor. Eu creio que o pastor vai estar aqui conosco, né? Amanhã vamos estar subindo para Vassouras para fazer a revisão. E eu tenho certeza que Deus tem ótimas notícias para todos nós, né? Então estamos ansiosos por essa notícia, mas eu já estou certo dessa vitória, porque o nosso Deus é o Deus de vitória, né? Quando Ele declara a vitória, agindo Ele, quem impedirá? Então Ele vai estar aqui em nome de Jesus. A nossa fé entrar nessa guerra é o Senhor. Vamos confiar, entregar inteiramente a nossa vida na mão de Deus. Nós sabemos que existe uma batalha espiritual na vida de todos nós. Todos nós. Passamos por momentos que nós precisamos estar firme nos pés do Senhor. Deixar o Senhor guiar por nós, entregando a nossa vida inteiramente na mão de Deus, porque a fúria do inimigo é muito grande com a minha vida, com a sua vida, com a nossa casa, com a nossa família, com a igreja do Senhor. O inimigo se levanta todos os dias. Então não podemos subestimar isso. Eu não acredito nas coisas espirituais, pois creio. Creio porque existe um Deus Todo-Poderoso que peleja por nós. E ai de nós se não fosse Deus pelejando as nossas guerras. Ai de nós, né? Cada um tem uma história de vida para contar, cada um passou por processos que hoje você olha para o Senhor e diz, se não for o Senhor, eu não estaria aqui nessa noite, né? Às vezes ele é a pessoa rindo, a pessoa está pulando de alegria, está feliz, um sorriso lindo nos lábios, mas essa pessoa tem história para contar também. Tem história de vida, né? De processos que passou na sua vida, passou pelo vale da sombra da morte, passou pelo deserto, passou por muitos momentos que você pensou que nem ia conseguir. Mas o Senhor deu a última palavra, Ele nunca chega atrasado, o Senhor sempre chega na hora certa. Então Deus tem algo novo para te entregar nessa noite também. Entrega inteiramente sua vida na mão de Deus, porque hoje vai ter resposta para você, amém? Quem vem em busca de uma resposta do Senhor, diga amém? Amém. Pois você vai receber. Observe, desde o louvor, Deus está falando poderosamente. Deus está falando através da oração. E Deus vai falar poderosamente na palavra também. Então, que você possa estar atento à voz do Espírito Santo. Talvez você saia de casa com uma dúvida, talvez você saia de casa com um coraçãozinho doendo, cheio de problemas, cheio de angústia, não sabe como resolver o problema, se sente no fundo do túnel, mas o nosso Deus tem poder de colocar as mãos dele e alcançar a sua e trazer de volta, fazer você dando um brado de vitória. E nessa noite eu creio que você já está arrebentando grilhões aqui, arrebentando correntes, Deus já está jogando por terra tudo aquilo que Satanás arquitetou durante a tarde, durante a noite, durante as madrugadas, né? Que muitas das vezes vamos dormir esquecendo de falar com Deus. Mas ora o Senhor ao deitar, ora o Senhor ao levantar. Agradeça a Deus todo o tempo, porque todo o tempo Ele é fiel para conosco. Então que nós possamos também estar entregando a nossa vida. Mas eu caio na cama e vou direto. Não, ora a Deus. Porque muitas das vezes você tem sonhos, pesadelos, e você nem imagina que é Satanás ali perturbando o teu sono, querendo tirar a tua paz, trazendo esses pesadelos, insônias,
fazendo com que você tenha sonhos. Ele tenta roubar até os nossos sonhos. Olha Deus, Davi disse assim, ó, deitei, dormi, me levantei, porque o Senhor me sustentou. Então ele deixou bem claro todas as batalhas que ele estava passando, perseguição que ele estava passando, por tudo que ele estava passando. Mas ele sabia, ó, eu vou dormir tranquilo, porque tem um velando por mim, que é Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos receber o diácono Jonas, uma salva de palmas para Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria e prazer estar aqui juntamente convosco para exaltar, enaltecer, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, daquele que vive e reina para todo sempre e que em breve irá voltar para arrebatar a sua igreja. Você está preparado para subir? É a pergunta que eu deixo para a sua reflexão. Estão preparados? Amém. Creio que todos estão preparados para subir com Jesus. Meus irmãos, eu quero deixar a nossa meditação no Salmos, capítulo 15, na qual tem por título o verdadeiro cidadão dos céus. Deus colocou esse versículo no meu coração, estava em casa um tempo atrás, procurando o capítulo que eu ia trazer para Deus me usar para falar a igreja. Não estava achando, escolhendo a Bíblia para um lado, para o outro. Quando eu parei no Salmo, capítulo 15, o Espírito de Deus colocou em mim o discernimento, a interpretação para dar mensagem à amada igreja. Então, quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprovo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Oremos pela palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso, aqui me encontro diante da tua santa, magnífica, suprema, excelentíssima presença, pedindo ao Senhor que o Senhor fale através dos meus lábios a tua igreja amada, a tua noiva. Não deixa que eu fale palavras vãs e inúteis, mas que eu fale palavra que edifique, que eu fale palavra que aviva a tua igreja, que eu fale palavra que levanta a tua igreja, Senhor. Espírito de Deus, usa-me, estou disponível para ser usado por ti. Usa-me como instrumento do Senhor. Enche-me da tua sabedoria, enche-me, Senhor, do teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Aleluia. Já vai aplaudindo ao Senhor Jesus Cristo por paz. Porque Ele merece. Aleluia. Meus irmãos, Davi aqui faz uma pergunta para todos, para a igreja. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aqui o Espírito Santo inspira Davi a dar a resposta direta. Aquele que fala e anda na sinceridade e que pratica a justiça. Meus irmãos, hoje, em nossos dias, muitas pessoas perderam a noção do que é praticar a justiça, perderam a noção do que é andar na sinceridade, perderam o temor de Deus, não estão preocupados
com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Estão preocupados com fama, estão preocupados com casa nova, estão preocupados nos bens materiais. Mas o Senhor deixa bem claro na sua palavra que não é para nós atentarmos essas coisas, é para nós buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas nos será acrescentada. Nós fomos chamados pelo Senhor para andarmos em santidade, para falarmos a verdade. Não podemos temer a homens, não podemos temer a ninguém. Temos que temer somente a Deus. Deus, Ele te chamou para você fazer a diferença no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração iníqua, no meio de uma geração que não está mais preocupada em temer a Deus, mas preocupada consigo mesma. Não tem se preocupado em fazer aquilo que Deus manda, mas tem se preocupado em fazer aquilo que está no seu coração. E a palavra do Senhor vai nos dizer que enganoso é o coração do homem. E do coração procede a essência da vida. Se você não vigiar, o teu coração pode te levar para o inferno. Se você não vigiar, o teu coração pode te levar para onde você não quer ir. Então cuidado com aquilo que você anda fazendo. Cuidado com aquilo que você anda praticando. Porque os olhos de Deus estão abertos. Ele não pisca, os olhos dele não fecham, ele não dorme. Ele está atento a tudo que os seus servos estão fazendo. Não só os seus servos, como todas as pessoas que habitam na face da terra. Então nós temos que ter cuidado com tudo, com a palavra que sai da nossa boca, com o nosso pensamento, com aquilo que nós fazemos. Nós temos que ter cuidado. O caminho, meus irmãos, para entrar no céu não é um caminho normal, lá, como é o caminho do mundo. Muitas pessoas entram para a casa de Deus e pensam que a vida vai mudar, que vai ganhar carro, vai ganhar fama, vai ganhar dinheiro, vai pregar para receber. Pô, meus irmãos, não é assim que a banda toca, não. Muitas pessoas andam enganadas pensando que vão entrar no céu de qualquer maneira. Chega na igreja, senta e pensa: nossa, estou salvo. Tá não, tem que se arrepender e nascer de novo. Tem que andar com Deus, tem que ter comunhão com Deus. Estamos aqui para ter comunhão com Deus. Estamos aqui para sermos santos, para sermos luz. Sai das trevas, anda na luz. Sai da carne, anda no Espírito. Às vezes o diabo queria impedir você nesta noite, fazendo de tudo para você não vir ao culto, para ouvir essa palavra. Ah, Senhor, que palavra dura. Palavra dura não, meus irmãos. A verdade tem que ser dita. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que ninguém vá morar com Satanás. Deus quer que todos sejam santos praticantes da verdade, da palavra. A palavra é santa. Muitas pessoas tentam apagar esse livro da face da terra. Muitos países não aceitam que esse livro entre. Muitos países proíbem a entrada desse livro aqui santo. Por quê? Porque ele fala a verdade, ele confronta a alma, ele confronta a sua mente, ele confronta você. Então, meus irmãos, sejamos santos. Não sejamos omissos à palavra, mas falemos a verdade e pratiquemos a verdade. Andemos com justiça. Não usemos de usura com o dinheiro que a gente empresta para o nosso próximo. Mas espere no Senhor. Seja paciente, seja longânimo. Vigiar. O diabo, nosso adversário, como diz lá na epístola de Tiago, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então você tem que estar firme. Você tem que estar firme. Firme onde? Na rocha. E a rocha quem? É Cristo. Jesus quer levar você para o céu. Mas depende de quem? De você. E o que você tem que fazer para ir para o céu? Não é fácil. Resistir às obras da carne. Ter os frutos do Espírito. E viver na liberdade com que Cristo te libertou. E não useis essa liberdade para dar lugar à carne, mas para dar lugar ao Espírito Santo que habita em você. Você é templo.
nas religiões, da macumba, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, o diabo tem os servos dele como cavalo. Na casa de Deus, na presença de Deus, Deus te tem como templo, como vaso, como filho. O diabo tem você como escravo. Como escravo. Quando você participa dessas coisas, das obras da carne, você está servindo a Satanás. Quando você dá lugar à obra da carne, você deixa de ser filho de Deus e passa a ser filho do diabo. Então vigiemos todo dia, para não termos o título de filho do diabo, para continuarmos com o título santo de filho de Deus. Meus irmãos, não deixemos de falar a verdade a tempo e fora de tempo. Preguemos a palavra sem medo, porque é o Espírito Santo que vai falar através de você. Não temas. Por mais que as pessoas te critiquem, por mais que a pessoa fale mal de você, às vezes a pessoa finge que está gostando daquela palavra que está sendo pregada, mas no seu coração, o que está pregando é louco, é maluco, é exagerado, é salgadão. Mas não é assim. Quem fala é o Espírito Santo. Aquele que está pregando a palavra é o vaso que está sendo usado. Simples, só isso. Cuidado com aquilo que você pensa e fala. Cuidado com aquilo que você faz. Porque Deus está te vendo. Deus, Ele te vê e sonda o teu coração. Antes de sair uma palavra da tua boca, antes dela mesmo chegar ao teu pensamento e sair do teu coração, Deus, Ele já sabe o que você vai falar, pensar, fazer, antes mesmo de você fazer. Salmos capítulo 139 vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar, e de longe sabes o meu pensamento, e antes que uma palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o que vai sair dela. Deus sabe, e ninguém se esconde dos olhares de Deus. Os olhos de Deus é como chama de fogo. Ninguém se esconde. Ninguém. Você pode procurar um lugar mais profundo, um lugar mais oculto, mas você não se esconde de Deus. Deus te vê. Mas tomemos cuidado, meus irmãos, para não pecar contra o Senhor. E ai daquele que peca e permanece no pecado e não se arrepende. Finge que se arrependeu, finge que se consertou, mas não anda na verdade, não anda com Deus, não faz a vontade de Deus, não entra no caminho estreito, quer continuar no caminho largo. Cuidado, porque Deus vai vir como ladrão de noite. Jesus vai vir como ladrão de noite. E Ele falou para quê? Vigiai. O diabo quer roubar a sua coroa. Vigia, não deixa não. Jesus quer te levar para o céu. Ele tem uma coroa de ouro para você, para colocar na sua cabeça. Mas vigia, porque o diabo quer tirar isso de você. Ele quer atacar essa coroa fora. Ele quer deixar você humilhado. Ele quer te humilhar. Então cuidado. Sabe para que o diabo veio à terra? O diabo veio para roubar primeiro. Roubar o quê? A tua salvação. Depois, o que ele veio fazer mais? Te matar e depois te destruir, levando a sua alma para o inferno. Então vigia. Você que lê a Bíblia, conhece a palavra, vigia. Você sabe o que está fazendo. Você não é inocente. Você sabe por onde entrar. Você sabe qual é o caminho e qual é a porta. Você sabe que é estreito o caminho e a porta é apertada. Não entre na porta larga, porque você vai quebrar a cara. Você vai se dar mal. E muito mal. Porque o inferno está de portas abertas para esperar a quantidade máxima de pessoas que o diabo vai levar. Mas o céu, a porta é assim, ó, estreita, quase fechando. Então porfiai para entrar por ela. Porfiai para entrar por essa porta. O diabo, ele não quer que você entre por essa porta. Sabe o que o diabo quer? Que você vai para a esquerda, o caminho largo. Ele não quer que você vá para a direita das ovelhas, mas quer que você vá para a esquerda dos bodes. Você é bode ou você é ovelha? O que você é? Ovelha. Tem que ser ovelha.
Jesus, ele apacenta as ovelhas. Ele é o bom pastor que apacenta as ovelhas. Meus irmãos, é difícil entrar na porta estreita, mas tem garantia e galardão quando você permanece fiel, quando você não sai, não se desvia para fazer a vontade da carne. Você que tem o Espírito Santo, ele fala com você, você tem que dar ouvido para a voz do Espírito Santo. Você não pode dar ouvido para a voz do teu coração, porque às vezes o teu coração fala, faz isso, mas você tem que primeiro discernir se é a voz do Espírito de Deus que quer o seu bem, está falando com você, ou se é a voz do teu coração que está sendo manipulado pelo diabo para te arrastar para o inferno. Então você tem que ter sabedoria e ser um crente discernidor e estrategista, para não cair nas armadilhas do diabo. Deus não chamou soldado frouxo, fraco. Deus chamou valente, estrategista e sábio. E Deus te capacita com sabedoria, conhecimento, discernimento da palavra para você andar em santidade. Caminha com Deus que você vai se dar bem. Não pratica as obras da carne porque você vai se dar mal. O diabo ele quer que você pratique as obras da carne, porque ele sabe que o caminho estreito vai te levar para o céu, mas ele também sabe que o caminho largo vai te levar para o inferno. Ele quer te afastar de Jesus, ele quer te tirar de Jesus, ele quer que você volta a comer o vômito, o seu vômito antigo. Ele quer que você volta ao vômito, como diz lá na epístola de Pedro, o cão voltou ao seu vômito, que é um provérbio que eles falavam lá em Israel. Cuidado, meus irmãos, para não voltar ao seu próprio vômito, para não voltar a praticar as coisas mundanas. Cuidado. Aleluia. Glória a Deus. A vida é um desafio. A vida tem prova, a vida tem luta, a vida tem perseguição, a vida tem embaraço, a vida tem tentação, a vida tem olho grande, tem manipuladores. Mas você tem que vigiar para não cair em nada disso. Você tem que vigiar para não andar conforme isso aí que está acontecendo no mundo. Como assim? O que você quer dizer com isso? O mundo está cheio de pecado. O mundo está cheio de perigos. O mundo está cheio de iniquidade. O mundo está cheio de lama. E o diabo quer que você caia na lama. O diabo quer que você tropece. O diabo quer que você caia e não levanta mais. O diabo não quer que você se levante. Ele quer te deixar no chão. Você tem que vigiar para não cair em nada disso. Porque a vinda do Senhor está muito próxima, está mais próxima do que você possa imaginar. A vinda do Senhor está tão próxima, que se você deixar de vigiar por um instante, é arriscado você ficar por uma manchinha pequenininha que está na sua veste. Porque Deus é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, é tão infinitamente santo, que Ele não aceita nenhum carrapicho na tua veste. Nenhum. Conheço um homem na Bíblia Sagrada que foi arrebatado até o céu. Foi levado, na verdade, né? Foi convidado para uma festa, uma boda que um pai de família convidou para ele no casamento, nas bodas de casamento do seu filho. Aí o que aconteceu? Um monte de pessoas foram convidadas, paralítico, coxo, aleijado, mano. Primeiro ele chamou as pessoas que tinham alta escala, ricos, os amigos dele, mas ninguém quis vir. Um ia resolver problema de casamento, o outro ia resolver isso do seu emprego, o outro ia ir para a sua empresa. Aí o senhor falou, vão lá e busca todos que vocês encontrar pelas ruas. Aleijado, manco, coxo, cego, paralítico, todo mundo com defeito. Entraram lá na festa, na boa do cordeiro. Teve um homem que o Senhor estava passando e ele estava sentado. O Senhor olhou para ele assim, viu que ele não estava com a veste nupcial, falou, amigo, quem te convidou? Como é que você entrou aqui? E cadê tua veste nupcial? Sabe o que aconteceu com esse homem? Esse homem ficou mudo, não conseguiu responder porque estava errado. E o que Deus fez? Deus falou, anjos, amarrai-o de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então cuidado, porque você pode entrar no céu, sentar naquela cadeira lá, mas quando Deus passar, Ele vai escolher quem fica e quem cai fora. Você
quer cair fora ou você quer ficar? Você quer cair fora ou você quer permanecer? O que você quer para a tua vida? O que você quer para a tua alma? O que? A morte ou a vida? A salvação ou a condenação eterna? O que você deseja? Deus te deu livre-arbítrio. O amor dele é tão grande que ele te deu opções de escolha, mas você só tem duas: o céu ou o inferno. O que você quer? O mais difícil é aquele que mais... O mais difícil é aquele que mais te justifica, é aquele que mais te levanta, é aquele que te leva para o céu. Mas o mais fácil é aquele que mais te derruba, aquele que mais te dá rasteira, aquele que mais faz você tropeçar e cair, é aquele que quer te levar para o inferno. O que você quer? O mais difícil ou você quer o mais fácil? O que você prefere? Sempre o mais difícil é as melhores escolhas. Os mais fáceis são as piores escolhas. Não existe escolha fácil que seja boa, mas existe escolha difícil que é muito boa. Todas as escolhas fáceis são ruins e todas as escolhas difíceis são as melhores. Deus tem escolha difícil para você. Você vai aceitar a de Deus ou a do diabo que são fáceis? Qual que você vai aceitar? Você quer entrar no caminho estreito ou você quer ficar na porta larga? O que você quer para a tua vida? É o estreito, meus irmãos. Escolhe o estreito. Escolhe o estreito, que o estreito é melhor. Anda com Jesus que você vai se dar bem. Anda com Jesus que você vai entrar na eternidade. Deus vai te abraçar, vai te pegar no colo, vai te colocar coroa de ouro, vai enxugar dos seus olhos toda lágrima e você não vai ter mais pranto, você não vai ter mais morte, você não vai ter mais dor. Você só vai ter alegria eterna. A última vez que você vai chorar é quando você estiver na frente de Jesus. Ele vai chegar perto de você e vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Mas se você entrar no inferno chorando você vai permanecer. Se você entrar aleijado você vai ficar. Não! A alma é um espírito e ela não pode sofrer esses danos que o corpo humano sofre. Tem como um instrumentista usar um instrumento quebrado? Tem, mas ele vai ter dificuldade para manusear. Assim é a alma com o corpo. Se o teu corpo está ruim, a tua alma não vai conseguir usufruir dele direito. Não vai. Então é assim quando a pessoa que não aceita Jesus morre e vai para o inferno, ela não consegue usufruir. A única coisa que acontece com ela, se ela tinha dores aqui na terra, ela vai continuar com dores no inferno. Se ela estava chorando na terra, vai ser pior, porque o diabo vai massacrar. O diabo não brinca de ser diabo, não, meu. Ele te engana, ele faz de tudo para você cair. Ele faz de tudo para você desistir da caminhada. Porque quanto mais sofrência ele te dá aqui na terra, mais sofrência, muito mais ainda, ele quer te dar no inferno. Abre os olhos, igreja. Abre os olhos que o diabo não é bom. O diabo é ruim, ele é péssimo, ele é horrível. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas para que Jesus veio? Para te dar vida, e te dar vida com abundância. Ele veio para salvar a tua alma. Ele não quer que você vá para o inferno, não. Mas a escolha é sua. Jesus não vai escolher por você. Ele só te salvou, te lavou, te remiu, te deu uma veste branca. Mas agora, quem tem que permanecer com a veste branca é você. Jesus só te deu a veste. Quem tem que vigiar é você. Jesus, quando você aceitou a Ele fez o seguinte: Ele te salvou, te lavou com o sangue dele e te deu uma veste nova. Ele trocou a tua roupa. Quando você veio do mundo para cá, a tua roupa estava horrível, estava imunda, estava nojenta, estava dando nojo a Deus. Mas quando você aceitou Jesus, o que aconteceu? Jesus trocou a sua roupa. Jesus te deu uma roupa linda, nova para você usar. Por quê? Porque com aquela roupa você vai entrar no céu. Que roupa? A roupa branca que Jesus te deu, a veste branca. Então, meu irmão, mantenha essa veste limpa. Mantenha essa veste limpa. Jesus falou que se tiver uma mancha na veste, uma mancha, não tem como entrar no céu,
Porque a tua veste tem que estar lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E aí, você sente que tua veste está lavada e remida no sangue do Cordeiro? Você sente que você está preparado para o arrebatamento da noiva? Você sente que você é uma noiva do Cordeiro? Você sente que tua veste está totalmente branca para encontrar com Jesus? Ou você está com a consciência pesada? O que está acontecendo com você agora? Você está preparado se Jesus vir hoje, nessa vigília da noite? Será que você sobe ou você fica? Não me responda. Responde a você mesmo. Isso é para você. Isso é para mim. Isso é para todos que estão aqui. Será que se Jesus voltar hoje, temos uma chance de encontrar o Senhor nos ares? Temos uma chance de estar sempre com o Senhor? Temos? Se temos, temos que permanecer no caminho. Temos que continuar. A luta vem, a luta é grande, a batalha é grande. O diabo ele luta todo dia para levar a tua alma para o inferno. E Jesus luta todo dia para levar a tua alma para o céu, para fazer você permanecer na presença dele. O Espírito Santo está sempre conversando contigo. Não saia, permaneça, persevere. O caminho é longo, mas a vitória é grande. Eu tenho uma coroa de ouro para colocar na tua cabeça. Cabe a você permanecer no meu caminho. Cabe a você permanecer na minha presença. Não saia. O diabo quer roubar essa coroa de você. Fica, permaneça. Você vai vencer. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que te amou e na cruz do Calvário derramou o sangue dele carmesim para salvar a sua alma da condenação eterna. E ele realmente fez isso. Olha o Filho de Deus como é que é maravilhoso. Olha como o amor de Deus é infinitamente grande por você. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos lá em cima no céu. A terra estava totalmente em pecado e Deus com uma vontade de destruir a terra, porque pesou no coração dele o quê? O pecado do homem. Ele se entristeceu de haver feito o homem. Está em Gênesis capítulo 6. Se você quiser dar uma conferida, pode abrir a Bíblia. Tem liberdade. Deus estava com o coração tão pesado que queria destruir a terra e tudo que ele criou. Até os animais que não tinham culpa foram contaminados pelo pecado dos homens. E Deus também queria destruir os animais. Tudo que estava na terra ia ser dissipado, ia ser destruído. Mas o que Deus fez? Para nascer Jesus, Deus achou graça nos olhos de Noé. Noé achou graça nos olhos de Deus. O que aconteceu? Deus mandou ele construir uma arca. Ele levou anos para que essa arca fosse pronta. E para Jesus vir, tinha que ter um perseverando no caminho de Deus, que era Noé. Porque Jesus ia sair da genealogia de Noé. Porque se Deus não encontrasse homem nenhum, não existiria planeta Terra e nem ser humano para contar a história. Ia continuar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em infinita comunhão, como estavam antes. Mas Ele te deu a chance de provar o amor dele. Ele te deu a chance de você participar dessa comunhão perfeita. Só cabe a você. Só cabe a você permanecer na presença de Deus. Só cabe a você andar em santidade com Deus. Só cabe a você permanecer no caminho. Você que tem o Espírito Santo, você que é batizado no Espírito Santo, você que já desceu às águas, já é batizado nas águas, você que participa da Santa Ceia, cuidado. Não brinques e não entristeça o Espírito Santo de Deus. Você foi selado para o dia da redenção. Esse Espírito ele te mantém, mas só basta você obedecer à voz dele. Não despreze o Espírito Santo. Não ande na carne, ande no Espírito Santo. Permaneça no Espírito Santo. Ele está com você. O Espírito Santo não foi te dado para você pular. Eu sempre me falo isso. O Espírito Santo não foi te dado para você rodar. O Espírito Santo não foi te dado para você fazer chocarriço, papagaiada na igreja, não. O Espírito Santo foi te dado como uma ferramenta para você pregar o Evangelho. Muitos têm medo de pregar o Evangelho no mundo lá fora. E é batizado no Espírito Santo, mas quer chegar na igreja a pular, quer chegar na igreja a falar a verdade na cara do irmão, quer chegar na igreja a correr e puxar a mão do irmão para
tem coragem de chegar na rua, abrir a boca e deixar Deus falar. Não tem coragem, tem medo de um homem chegar com um fuzil e botar a arma na cabeça. Tem medo de um homem chegar com um facão usado por Satanás e colocar a arma na cabeça. Não temas. Se o Espírito Santo foi dado a você, é para você criar coragem e pregar o Evangelho. Não é para você chegar na igreja e pular. Não é para você chegar na igreja e correr, fazer macaquice. O Espírito Santo não faz isso não. Ele não usa o teu corpo para ficar rodando. Ele não usa o teu corpo para ficar pulando, fazendo papagaiada, não. Ele usa o teu corpo para você permanecer sendo um membro de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você tem uma função, ó. Tem o dom de curar, tem o dom de profetizar, tem o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento. Tem o dom de pular? Não. Tem o dom de rodar? Não. Não tem o dom de rodar. Não tem o dom de pular. A Bíblia nunca cita essas macaquices, nunca cita essas papagaiadas. Se você vê pessoas rodando no mistério, pulando, e você não estiver sentindo a presença de Deus, mete o teu pezinho e sai. Deus não está ali não. Querendo te puxar, querendo te arrastar, pessoa que cai no chão e fala que foi arrebatado. Mentira! Mentira! Às vezes a pessoa chega aqui e começa a rodar. Depois que roda, chega em casa, começa a tomar um latão de cerveja, 2 latões, 3 latões, 4 latões, até ficar bêbado. Às vezes tem gente que chega bêbado na igreja e começa a rodar. É Deus, é o diabo, é a carne, é a tua emoção. Não dá lugar à emoção, dá lugar ao Espírito Santo. Seja santo. Deus só usa quem é santo, Deus não usa porco não. Deus usa vaso santo. Tem gente que fala, todo mundo é usado por Deus. Não se engane. Deus só usa templo, não usa cavalo. Deus só usa templo. Para o diabo, aquele que está no mundo é cavalo dele. Para Deus, aquele que está na presença é templo. Aonde já se viu Deus usar cavalo? Aonde? Deus só usa se você for templo, se você for limpo, se você for lavado. E a necessidade da igreja. Você é batizado no Espírito Santo com fogo. Você que é batizado no Espírito Santo com fogo. E fica perdendo tempo na rede social. Não lê a Bíblia. Não faz a obra de Deus. Você que tem capacidade para evangelizar, não evangeliza. Você que tem capacidade para pregar o Evangelho, não prega. Você que ganhou de Deus sabedoria, você que ganhou de Deus dom, você que ganhou talento, e fica perdendo o teu tempo na rede social, na televisão, você que fica perdendo o teu tempo, postando vídeo, tirando selfie, fazendo esse negócio, e não usa o talento que Deus te deu, infelizmente, tua salvação está em risco. Pode mexer no celular? Pode ver televisão? Pode, com certeza, mas você tem que dar mais lugar ao Espírito Santo, você tem que dar mais ouvido à voz do Espírito Santo, porque isso tudo tira o teu foco para que você perca o interesse por esse santo livro, para que você perca o interesse de dobrar teu joelho, para que você perca o interesse de jejuar. Então cuidado com essas coisas que tiram o teu foco. Cuidado com essas coisas que tiram o brilho do Espírito Santo de você. Cuidado. Cuidado. Dá lugar à voz do Espírito Santo que é melhor. Dá mais ouvido à voz do Espírito Santo. Seja mais sensível a Deus. Porque Deus quer te usar. Deus quer te encher. Você que é batizado, mas não sente, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue focar no culto. Busque, pede para Deus te libertar, pede para Deus tirar da tua mente aquilo que está atrapalhando você de sentir a presença dEle, te desligando do culto. Porque Deus, quando Ele está passando no meio do ambiente, quando Deus está caminhando por aqui e chegando até você, às vezes teu pensamento está lá fora, mas você está aqui dentro. Mas teu pensamento está lá fora, o que Deus vai fazer? Vai te dar a bênção do teu pensamento lá fora? Não, Ele vai reter a bênção de você, porque você está ligado lá fora, mas aqui dentro, cadê o teu pensamento com Deus? Deus está passeando por aqui, pelos olhos da fé você pode contemplar Ele aqui, mas você está ligado com Ele? Você está ligado com Deus?
conseguindo sentir a presença de Deus onde você está agora? Você está conseguindo sentir o poder de Deus aí com você? Você pelo menos sentiu um arrepio, mas não é arrepio da emoção não, é do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toca em você, e você sente um arrepio glorioso. Você está sentindo essa bênção? Você está sentindo essa presença, essa graça? Você está sentindo? Se você não está, você tem que se ligar. Se você não está, você tem que focar. Você tem que abrir os seus olhos. Você tem que vigiar. Pô, se o Senhor está passando por aqui, a igreja está sentindo a presença, eu não estou, o que está acontecendo? O que tem de errado comigo? Você mesmo. Tem que se ligar. Não dê lugar à carne, não. Dê lugar ao Espírito. Melhor. Porque o Espírito Santo quer o teu bem. A carne só quer o teu mal. Às vezes, parece que as obras da carne são muito boas. Na ilusão, o diabo cega a vista das pessoas e engana, como se as obras da carne fossem muito boas. Aí o Espírito fala, vai jejuar. Aí a pessoa fica vendo televisão, ou mexendo no celular. Às vezes quer jejuar, mas não consegue. Por quê? O diabo cegou o entendimento, cegou a tua visão. Para o diabo não cegar a tua visão, você tem que andar em espírito. Volte ao primeiro amor. Lembra daquele dia que quando você foi batizado nas águas, ou até antes, você orava muito, você jejuava muito, você glorificava muito quando estava na igreja, você levantava a mão para o alto alegre, você chorava e se alegrava na presença do Senhor. Lembra desse dia, quando você chegava em casa com aquela sede de Deus, ajoelhava, dobrava o joelho, ficava lá, 1 hora de oração, 2 horas de oração, 3, 4, 5, até 30 minutos ou 6 horas de oração. Ou quando você permanecia lá, 10 horas de jejum, 24 horas de jejum, querendo o quê? Poder de Deus, querendo o quê? Sentir a graça de Deus. Quando você tinha sede das vigílias, quando você não faltava um culto para você estar onde a presença de Deus estava. Lembra desse dia, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor que você vai se dar bem. Deus quer que você volte. O Espírito diz à igreja, vem, aproxime mais de mim que eu quero te usar. Aproxime mais de mim porque eu tenho coroa para colocar na tua cabeça. Aproxime mais de mim que eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Aproxime mais de mim que eu vou te consolar. Você não vai ficar triste. A minha presença vai te fazer feliz. Lembra que Deus falou com Moisés? Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Eu não saio daqui. O que Deus falou para ele? Tá bom, Moisés, a minha presença irá com você e te fará descansar. O que é isso? Sede de Deus, sede da presença. Aleluia. Sede da graça, sede da misericórdia, sede do poder de Deus. Sede do poder de Deus. Paz, estava em casa, como eu disse anteriormente, caçando, desfolhando a Bíblia de um lado para o outro, para caçar um versículo para Deus falar com a igreja. Aí eu lá caçando, orando. Aí eu parei em Salmos no capítulo 15. Meus irmãos, foi muito bom. Deus me deu discernimento. Eu cheguei, fiquei estudando a palavra um dia só. Eu estudei essa palavra. Um dia eu falei, meu Pai Espírito Santo, não deixa que eu fale o que é de mim, mas que o Senhor me use, e eu sei que Ele está me usando. Sabe por que eu sei que o Espírito Santo está me usando? Sabe por que eu sei que Ele está me usando? Tudo que pedires em meu nome crendo, eu recebereis. E eu pedi isso aqui, para quê? Para que a igreja fosse edificada. Meus irmãos, pode ser tanto alimento sólido, como leite, certo? Mas quem está falando? Sou eu? Não. É Deus que está falando através de mim. A minha boca só está batendo lá do outro, mas Deus está falando. Eu estou consciente do que está saindo daqui? Estou consciente. Estou consciente do que está saindo do meu lado. Mas quem está falando é o Espírito Santo. Quem está palestrando a igreja é o Espírito Santo. Sabe por que é o Espírito Santo? Vou falar de novo. Falei, meu Pai Espírito Santo, me use para falar à tua igreja. Não deixe que do meu lábio saia palavras vãs.
Então eu sei que é Deus por causa que eu falei com Ele. Foi ontem isso, que eu estava conversando com o meu pai. Foi ontem que eu estava falando com ele: ô meu pai, fala com a tua igreja através de mim. Não deixa eu falar sozinho não. Fala através de mim, não deixa que a minha boca fale, mas que o Senhor fale, a sua boca fale, que o Senhor me use. Glória a Deus. Eu sei que Deus está me usando para falar a todos vocês. Meus irmãos, fique com esta palavra. Que o Espírito Santo venha continuar regando essa palavra nos vossos corações, que venha dar crescimento e que venha dar fruto de 1, de 30, de 60, 100 por um. E que venha permanecer essa palavra nos vossos corações. Não deixa que os espinhos sufoquem ela. Não deixa que elas caiam nos pedregais. Não deixa que ela caia na areia, mas que ela caia em terra fértil para dar fruto. Porque se ela cair em terra fértil, você vai permanecer na rocha, você vai estar com Deus e você vai para a eternidade. Mas se ela cair na areia, você vai se desviar. Se ela cair no pedregal, você vai se desviar. Se ela cair nos espinhos, você vai se desviar. Pede para Deus deixar essa palavra cair em terra fértil em você, no seu coração, para dar fruto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo sobre a vida de todos vocês, que essa palavra vai permanecer nos vossos corações e que vai dar fruto até a volta do Senhor Jesus Cristo, e que todos que estão aqui presentes encontrem com o Senhor nos ares no dia do retorno do nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus é fiel, né? Vamos ficar de pé. É palavras que, ultimamente, irmãos, nós estamos chegando um tempo que nós precisamos ouvir palavras assim, falando da volta de Jesus. Não adianta a gente só pregar cura, prosperidade, porque a maior cura é a cura da alma. É uma alma liberta, uma alma curada, é uma alma que tem visão, perspectiva da vida futura, do que Jesus tem preparado para nós, que Ele diz que é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. E nós precisamos entender que a vida aqui é passageira, tudo vai passar, irmãos. Nós vivemos uma vida momentânea, que nós precisamos olhar, cada um olhar para dentro de si e falar: meu Deus, eu preciso ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Eu preciso que Ele é o meu Pai. E quem é filho quer ter intimidade com seu pai. O seu pai quer ter intimidade com seu filho também. Como nós louvamos aquele hino, é só chamar que Ele vem, que você possa olhar para dentro de si. É tempo, irmãos, de olhar para Jesus. É tempo de dizer, como a palavra de Deus disse: quem tem sede, venha e beba desta água. O Senhor tem oferecido a salvação. E nós precisamos nos atentarmos para isso. A palavra de Deus diz que é remido o tempo. O tempo está findando, está chegando o tempo em que não vai ter mais tempo. É como a parábola das virgens. Então o noivo chega meia-noite e elas estavam dormindo, mas aquela que estava com azeite na lamparina, elas levantaram, foram ao encontro do noivo. Mas aquela que deixou a lamparina apagar, não deixa a sua lamparina apagar. Você que já foi atalaia na mão de Deus, instrumento na mão de Deus, já foi usado pelo Senhor poderosamente. Entenda que dá tempo ficar de pé, se levantar, se posicionar diante de Deus. Que é para isso que o Senhor deixou o Espírito dele sobre nós. Ele se manifestou em cada vida que se apresentou diante dele, dizendo: eu quero ter o Espírito Santo de Deus, eu quero uma mudança de vida. A palavra de Deus fala lá em Tiago 4,14, vai falar que a nossa vida é como um vapor, é como uma fumaça, ela vem, mas ela logo se desvanece. Logo essa fumaça some, desaparece. Assim é a nossa vida também.
E a gente prefere essa palavra para dizer para aquelas pessoas que a vida da gente não é nada, é como uma fumaça, é como vapor, é como aquela flor que vai se desabrochando, mas com o tempo ela vive seu tempo de glória, seu tempo de juventude, seu tempo de um bom trabalho, uma mansão, uma casa abençoada, mas acaba, uma hora vai murchar, vai quebrar e vai morrer. A flor ela não dura para sempre, e o Senhor vai nos comparar a essas flores, flor do campo que logo está linda, maravilhosa, mas depois murcha, acaba. A nossa vida é assim. O Senhor, na palavra de Deus, tem uma parábola que diz assim: o homem que se preocupava tanto em armazenar alimentos, porque ele ouvia falar sobre a vida do Senhor e ele ia armazenando, seu celeiro estava lotado, e o Senhor diz para ele assim: louco, se hoje eu te chamar pelo teu nome, para onde vai a tua alma? Ele estava se preocupando com as coisas terrenas, com as coisas materiais, mas ele nem no momento se preocupava com a vida dele espiritual. Porque quando saímos dessa vida, o Senhor nos promete um lindo céu e uma linda terra, e nós precisamos crer que a vida do Senhor Jesus está mais próxima do que podemos pensar. Rumores e guerras, fome, guerras para tudo quanto é lado. Irmãos, vamos nos despertar, essa palavra não foi em vão. É tempo de abrir nossos olhos espirituais, é tempo de botar a nossa vida em ordem, é tempo de colocar a nossa casa em ordem, andar na presença de Deus com nossas vestes limpas, porque ele diz: quem entrará no santuário do Senhor? Aleluia! Que nós venhamos nos despertarmos para isso, dizer: Senhor, eu quero me posicionar, eu quero tomar uma decisão diante de Deus, eu preciso voltar à minha essência, aquela essência do Senhor, de como eu era antigamente. E você que nunca aceitou Jesus, é preciso entender que para herdar o reino de Deus é necessário nascer de novo, é necessário ter uma vida de comunhão com Deus, é necessário que essa palavra venha penetrar em cada coração, que o arrependimento chegue ao teu coração, que você possa sentir desejo de um dia estar no santuário, estar na presença de Deus, estar buscando a presença do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Que palavra gloriosa, guarda no teu coração. A porta estreita o caminho é estreito, mas ele tem preço, esse caminho. O preço chama-se renúncia. Renuncia tudo aquilo que te impede de entrar no reino de Deus. Abre mão, porque Jesus veio buscar a sua igreja. Muitos já foram ao encontro do Senhor, muitos o Senhor já chamou pelo nome. Por isso precisamos estar despertos. É bom palavra de vitória, mas que palavra de vitória é maior do que essa? Salvação em Cristo Jesus. Que você possa estar firmado na rocha, nos pés do Senhor. Abre mão de tudo, porque tudo vai passar, tudo. Depois, se eu chamar pelo nome, a palavra diz que a traça do ferrugem come tudo, corrói tudo, acaba com tudo nessa vida. Mas o que Ele oferece para nós é uma vida eterna, uma vida de eternidade para todo sempre. Que nós possamos abraçar o Senhor, pedir: Senhor, eu quero essa vida de eternidade para a minha vida. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Chamar a diaconisa Isabela, nós estamos indo aqui à mesa. Quem trouxe algum objeto, documento, fotos, pessoas recebendo bênção de vitória, irmãos. Nós vamos estar aqui intercedendo. Aleluia. O Breno Renato, vem cá orar também. Meu filho entrou, ajoelhou, vai ter que rezar. Entrou na Shaddai, vai ter que orar.
Vai ter que trabalhar. Estende as tuas mãos, igreja, aqui. O obreiro Renato vai estar orando. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença aqui nesse lugar, Senhor, sei que o Senhor tem feito maravilha, que está, ó Pai, essa mesa de oração, Senhor. Queremos te pedir, ó Pai, no teu nome, porque eu sei que há poder, vai repreendendo agora todo o mal, Senhor, toda estratégia, Senhor, tudo aquilo que o diabo levantou, planejou, mas a tua palavra diz que o Senhor se manifestou para desfazer toda a obra. E eu creio nessa palavra, ó Pai. Olha aqui essa chave, Senhor. Eu te peço agora, dá livramento, Senhor. Repreende todo o mal, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que o diabo tentou somente. Aqui está, ó Pai, essas fotos. Aqui está essas fotos, Senhor. Aqui está representando, ó Pai, a família, Senhor. Olha como é que o diabo tem, ó Pai, levantado contra a família. Eu quero te pedir essa noite, repreende agora, ó Pai, o espírito agora de contenda, o espírito agora de confusão naquele lugar, ó Pai, e eu profetizo no teu nome, ó Pai, coloca lá a sua paz naquele lugar. Olha aí, Senhor, aquele que estou desempregado, ó Pai, tem tentado de todas as formas, já ouviram palavras, Senhor, mas a tua palavra diz, ó Pai, quando o Senhor começa a operar, não tem manifestação maligna, ó Pai, que vai impedir aquilo que o Senhor vai fazer, ó Pai. Queremos te pedir, ó Pai, seja conosco, abençoe aqui esse lugar e essa mesa, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, com teus olhos fechados. O diácono Geraldo vai estar fazendo essa última oração. O diácono Geraldo também vai estar na mesa apostólica. Fecha teus olhos, irmãos. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por esse alimento, Pai, que foi servido agora, Pai. Assim, Pai, da mesma forma que o Senhor foi tentado, Pai, lá no deserto, Pai, a gente não somos tentados aqui também. A gente tem que estar, Senhor, atento, Senhor, com a tua palavra, Pai, que ela vem trazer libertação, Pai, que a nossa carne é fraca, mas com o Senhor nós somos fortes, Pai. Agradeço, Senhor, por tudo, Pai. Ó, Pai, dá uma semana vitoriosa para cada um, Pai. Que leva essa bênção, Pai, sem medida para cada um, Pai, na tua casa, nos teus lares, Pai. Ó, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Levanta tuas mãos e fala assim comigo. Eu vou levar para a minha casa uma grande vitória. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aplaude o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam comigo, amém. Terminado em nome de Jesus.